Olá, meu nome é Cíntia Rufino e sou professora de História da Escola Estadual Shinkichiagari. Hoje a aula será sobre as reformas protestantes e a Contra-Reforma. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais rica e poderosa da Europa, pois ela intermediava conflitos entre os impérios, fazia diversos acordos e inclusive interferia na escolha dos reis. Durante o processo de formação das monarquias nacionais, o poder do Papa vai se tornar uma ameaça ao poder dos reis. Alguns nobres se incomodavam com a grande cobrança de impostos feita pela Igreja Católica. A burguesia, por sua vez, se incomodava com a Igreja, pois ela se opunha à usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros. Fazendo um parênteses, o empréstimo a juros acontece quando uma pessoa empresta dinheiro a outra e cobra um valor a mais por esse empréstimo. Esse seria os juros. A Igreja Católica condenava a usura, pois a cobrança desses juros seria a venda do tempo, e o tempo pertence somente a Deus. Também havia uma grande insatisfação com alguns membros da Igreja por causa do comércio de artigos religiosos, porque alguns membros não respeitavam o celibato e por conta da venda de indulgências. A Igreja Católica instituiu o celibato para proteger os bens da Igreja, pois quando um membro do clero falecia, os bens deste clérigo ficavam sob a tutela da Igreja. Se não houvesse o celibato, os clérigos poderiam constituir família e quando ele morresse, os bens ficariam com a família. A venda de indulgências era a compra do perdão dos pecados ou da salvação eterna pelos fiéis. Muitos cristãos vão tentar reformar a igreja sem se desligar dela. Esse movimento vai dar origem a novas ordens religiosas, como por exemplo a Ordem dos Franciscanos, que foi fundada por São Francisco de Assis, ordem composta apenas por homens. Seus membros não podiam ter bens e, portanto, viviam na extrema pobreza. Também havia a Ordem das Clarissas, composta por mulheres, cujos membros também não podiam ter bens. Essas duas ordens eram conhecidas como ordens mendicantes. Mas também haviam outros que queriam mudanças mais radicais, que ficaram conhecidos como movimentos heréticos. Um desses movimentos surgiu na Inglaterra sob o comando de John Wycliffe. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, atacava a riqueza e a corrupção do clero e defendia a apropriação das terras da igreja pelo governo. Um outro movimento surgiu em Praga, hoje conhecida como República Tcheca. Jan Hus traduziu a Bíblia para o tcheco e era muito popular entre as camadas pobres, porque atacava a cobiça e o desregramento da igreja. Hus foi acusado de heresia e queimado na fogueira em 1415. Na Alemanha, quem conduz a reforma é Martinho Lutero, um monge agostiniano, também de uma ordem mendicante. A Alemanha, durante a Idade Média, possuía um clero rico e poderoso. Politicamente, era formada por condados, ducados e principados, ou seja, o poder era descentralizado. Mas esses príncipes, condes e duques tinham certa lealdade ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. O imperador, por sua vez, não continha alguns abusos em seu império, pois havia autoridades da igreja que praticavam o comércio de artigos religiosos. É nesse contexto que Lutero vai começar a pregar suas ideias. O Papa Leão X, para juntar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, incumbiu os dominicanos de venderem indulgências na Alemanha, e esse vai ser o estopim da Reforma Protestante, na Alemanha. A principal crítica de Lutero, então, era a questão da venda das indulgências. Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contendo suas críticas à igreja. O costume de fixar textos nas portas das igrejas era muito comum para que a população soubesse o que estava acontecendo na comunidade. O Papa Leão X, então, vai ordenar a queima pública das obras de Lutero e sua retratação. Lutero nega a retratar-se e vai ser excomungado, vai ser expulso da igreja. Carlos V, então imperador do Sacro Império Romano Germânico, convocou a Dieta de Worms para julgar Lutero.
que será absolvido, pois ele tinha o apoio da maioria dos príncipes. Mesmo assim, Carlos V considerou Lutero um herege e também manda queimar seus escritos. Lutero se refugia no castelo de um amigo e traduz a Bíblia para o alemão. Muitos príncipes irão aderir à reforma de Lutero e confiscar as terras da igreja em seus principados. Assim, com o apoio dos príncipes, Lutero funda uma igreja e elabora uma nova doutrina. Aqui eu vou destacar alguns pontos da doutrina luterana. 1. A justificação pela fé, ou seja, somente a fé em Deus salva o homem. 2. A Bíblia é a única fonte da verdade. 3. O sacerdócio universal, ou seja, todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia sozinho. Por isso a importância da tradução da Bíblia para o alemão, pois o latim era uma língua dominada por uma pequena parcela da população, geralmente o clero. 4. O celibato clerical. A ideia de que o Papa é infalível e o culto às imagens não tem fundamento. 5. O batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos. E 6. O ofício religioso deve ser ministrado na língua nacional e não em latim. Aqui é importante destacar que as missas da Igreja Católica eram todas realizadas em latim, o que dificultava a compreensão dos sermões pela maioria da população. O luteranismo, então, vai se espalhar pela Europa, ganhar novos adeptos e surgirão novas visões. Na Suíça, João Calvino será o responsável pela reforma da Igreja. Calvino acreditava na predestinação absoluta, onde apenas algumas pessoas estariam predestinadas à salvação eterna. Ou seja, não importa as suas obras, você já nascia predestinado à salvação ou não. O calvinismo também valorizava o enriquecimento através do trabalho. Essa premissa vai legitimar o estilo de vida da burguesia, fazendo com que grande parte aderisse ao calvinismo. Calvino também impôs uma rígida disciplina moral e religiosa. Quem não seguisse suas regras poderia ser multado, excomungado ou ser condenado à morte. O calvinismo também vai se espalhar pela Europa, mas dependendo da região, serão conhecidos por outros nomes. Na Escócia serão conhecidos como presbiterianos, na Inglaterra como puritanos e na França como huguenotes. Na Inglaterra, a reforma será encabeçada pelo rei Henrique VIII. Henrique queria o divórcio de sua esposa, Catarina de Aragão, pois ela não tinha lhe dado filhos homens. Henrique então solicitou ao Papa o divórcio, que foi negado. Contrariando o Papa, Henrique se casou com Ana Bolena, que estava grávida. O Papa então anula o novo casamento e excomunga o rei inglês. Henrique VIII, junto com o parlamento inglês, decreta o ato de supremacia, tornando-se chefe supremo da nova Igreja Nacional, a Igreja Anglicana. Henrique VIII, então, centralizando o poder político e religioso em suas mãos, confiscou as terras da Igreja e vendeu ou doou a famílias nobres e burguesas que o apoiaram. A Igreja Católica, diante de tudo isso, vai fazer a sua própria reforma. A chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica foi a reação da Igreja para se fortalecer e conter o avanço das religiões protestantes. Podemos então destacar 3 pilares da Contra-Reforma: os jesuítas, o Concílio de Trento e a Inquisição. A Ordem dos Jesuítas, ou Companhia de Jesus, foi fundada em 1534 por Inácio de Loyola. Sua principal função era propagar, espalhar o catolicismo através da pregação, do ensino e da catequese dos nativos de além-mar, através da fundação de colégios e missões. Veremos adiante que, após a descoberta do Novo Mundo, ou da América, os jesuítas irão fundar diversos colégios e missões para catequizar os índios, conseguindo assim mais fiéis para a Igreja Católica. O Concílio de Trento ocorreu entre 1545 e 1563, com diversos períodos de inatividade por conta da peste negra. Foi convocada pelo Papa Paulo III e dentre suas resoluções estão: 1. Reconheceu como crime a prática da venda de indulgências. 2.
Conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos. 3. Reafirmou o poder do Papa e da doutrina católica com base na Bíblia e na tradição. 4. Fixou regras para a formação dos padres através de seminários e dos regulares através da clausura. E 5. Reeditou o Index. O Index era uma lista de livros proibidos aos católicos. A Igreja Católica também vai reativar o Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição. A Inquisição foi fundada pela Igreja em 1231 com o objetivo de combater os hereges, aqueles que se desviavam de sua doutrina. Assim, os hereges perseguidos podiam ser judeus, protestantes e mulheres que eram consideradas bruxas. Dentre as condenações do tribunal estavam a perda dos bens, a prisão perpétua e até a morte na fogueira.